Olá pessoal, graça e paz mais uma vez. Estamos aqui de volta com o nosso módulo aí de Centro de Treinamento Bíblico, né, dos menores, parte 2. Então, semana passada a gente falou sobre Abacuque e eu espero que você se sinta abraçado, né, por mim, por essa aula, que é o significado da palavra Abacuque, né? E, gente, tem sido realmente muito especial para mim poder estudar esses livros, reler esses livros e perceber que, na verdade, eu sabia muito pouco sobre os profetas menores. Nossa, como tem sido enriquecedor, né? Poder ver os detalhes, ver o contexto, trabalhar a questão histórica, o tempo ali, fazer relações com outros textos, outros livros, como, por exemplo, Crônicas, Reis. Isso é fantástico. A gente passa a ler os profetas menores, né, com outros olhos, com uma importância maior, né, e eu espero muito, do fundo do meu coração, que essas aulas aqui realmente esteja ajudando vocês a compreender melhor as escrituras, a enriquecer o seu conhecimento sobre a palavra de Deus, porque os profetas menores do passado falam ainda hoje para nós. As profecias desses profetas ainda são profecias que vão acontecer ainda, então isso é muito importante para nós. Então, louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por pessoas que têm não só escutado as aulas, mas estudado as aulas, inclusive assistido na televisão com grupos de pessoas analisando, vendo, escrevendo. Isso é muito bom, isso é muito enriquecedor, né? E depois de Abacuque, hoje nós vamos falar, né, sobre um profeta, e a gente está aí no mês junino, né, mês de São João. E quem lembra aí qual é o instrumento musical mais usado por Luiz Gonzaga? Alguém lembra aí? A grande sanfona, não é? Então, a sanfona que é usada nesse momento agora de festa junina nos dá uma dica do profeta que vamos trabalhar hoje, né? Então, semana passada foi Abacuque e hoje nós vamos falar sobre Sofonias, o profeta Sofonias, que muitos de nós não temos nem noção, né, de quem é esse homem, de quem é esse profeta, do que ele falou, né? Seja sincero comigo, né? A gente vai lendo o Antigo Testamento, vai passando ali alguns livros, tem livros que a gente nem lê. E quando chega nos profetas, a gente quer ler mais Jeremias, a gente lê mais Isaías, Daniel. Mas quando chega um Sofonias, espera aí, vamos, passa direto. 3 capítulos só, passa direto, a gente nem quer nem saber a história dele, o que ele falou para nós, para os nossos corações. E hoje Deus tem me dado a graça de poder falar sobre esse profeta e analisar aí o livro dele numa perspectiva panorâmica, né, trazendo informações lindas, interessantes e importantes para mim e para você, tá bom? Então, convido você, então, a estar junto comigo aí, estudando esse profeta chamado Sofonias, que não era sofoneiro, mas que tocou uma bela música, né, profética de Deus nos seus tempos. Bem, vamos lá? Gente, eu começo sempre com introdução e mais uma vez eu quero repetir para vocês. Essa parte de introdução, que a gente fala sobre autoria, data, contexto, né, mensagem do livro, isso aí é a parte mais importante da aula. Porque é a partir daqui que a gente vai, de fato, trazer para a nossa mente aparatos que nos ajudarão a entender o texto. Entender o texto. Então é muito importante. Por isso que eu gasto muito tempo aqui, nessa parte de introdução. E depois eu tento fazer uma leitura, né, corrida do livro, para que a gente possa ter contato também com o livro. Mas essa parte aqui é muito importante, tá bom? Para mim e para você. E a gente começa aqui, então, com a autoria e data. E antes de falar sobre a autoria e data, quero só adiantar aqui, né, uma mensagem que eu trago. Sofonias, ele é um profeta de linhagem real, né? Isso é muito interessante. O único profeta do Antigo Testamento que vem de uma linhagem real. E você vai ver um pouco sobre isso, tá bom? Então, sobre a autoria e data, a gente começa aqui falando sobre o nome Sofonias, né? O nome Sofonias no hebraico significa o Senhor esconde, ou então aquele que o Senhor oculta, aquele que o Senhor guarda, né? E a gente vai ver que o nome Sofonias, assim como muitos profetas, tem muito a ver com a mensagem do livro, tem muito a ver com a mensagem de Deus, né? E a gente vai ver lá na frente, né? Por que essa palavra Sofonias, o Senhor esconde?
Eu trago aqui até uma pergunta, mas o Senhor esconde de quem? O Senhor esconde de quê? Você vai ver logo na frente de quem é que o Senhor esconde o profeta, que é a representação de um homem que busca a Deus, que é obediente a Deus, que adora a Deus. Então, o significado do profeta Sofonias, o nome Sofonias é esse: aquele que o Senhor esconde, aquele que o Senhor oculta. Outra informação é que a gente vai ver no capítulo 1, versículo 1, e é muito importante que você esteja com a Bíblia, então, aberta aí, você vai ver que o livro de Sofonias, ele traz elementos riquíssimos sobre o profeta, diferente de outros profetas que a gente já viu já aqui, né, que é muito difícil a gente encontrar quem era ele, quem foi seus parentes, quem foi seus pais, e às vezes profetas que a gente não vê nenhuma menção em outros livros da Bíblia. E já o livro de Sofonias, a gente vai ver que o próprio livro já começa, no capítulo 1, versículo 1, trazendo várias informações sobre esse profeta aí. Então aí, capítulo 1, versículo 1 traz uma pequena genealogia do profeta. Né? Vai dizer que ele é filho de Cuxi, ele é neto de Gedalias, ele é bisneto de Amarias e trineto de Ezequias. Quem é esse Ezequias aqui? Eu coloco aqui um destaque. Ezequias, muito provavelmente, ele foi o 13º rei que governou Judá em 726 a.C. Então, se Sofonias ele era, né, trineto de Ezequias, o rei de Judá, então isso coloca o profeta na linhagem real. Mas você pensa assim, Genilson, se ele era trineto do rei Ezequias, por que então ele não foi rei? Porque a gente sabe que a dinastia, né, monarca vem do primogênito. Né? Então é muito provável, né, que Ezequias teve o primeiro filho, que aí deu continuidade à questão real, e ele deve ter tido outros filhos, né, que teve seus filhos, que teve seus netos, e aí chegou Sofonias. Né? Mas, de acordo com a genealogia e de acordo com os estudos de muitos teólogos, muitos estudiosos, é colocado, né, Sofonias como sendo descendente, né, do rei Ezequias. Então, isso faz dele uma pessoa de linhagem real. Não só isso, mas faz de Sofonias um homem que tinha um intelecto muito desenvolvido. Né? Era alguém muito culto, porque era alguém muito estudado, ele estava na corte real. Ele tinha acesso a livros, tinha acesso a leituras, né? Então a gente vai ver no próprio texto que a linguagem que ele usa é uma linguagem mais sofisticada comparado a outros profetas. Então isso aqui são fatos muito importantes e interessantes a respeito aí do profeta Sofonias, ok? Outra informação é que o profeta ele escreveu essa profecia por volta de 630 a 620 a.C. Né? A gente não sabe precisar em que momento foi, mas foi nesse período aí. E isso aconteceu durante o reinado do rei Josias. Quem foi Josias? Foi o filho, era rei de Judá, ele era filho de Amon, né? O texto vai falar aqui, né, no versículo 1 ainda. Né? Ele era filho de Amon, ele era rei de Judá e que governou entre 640 a 610 antes de Cristo, né? Então, possivelmente, se a gente entende que Sofonias ele é descendente do rei Ezequias, então possivelmente Sofonias ele era primo do rei Josias. E o rei Josias foi um rei muito importante para o desenvolvimento espiritual da nação de Judá. A gente vai ver isso lá na frente, tá bom? Então, ele está profetizando, né? E ele está atuando aqui nesse período, né? Aqui, obviamente, antes do rei Josias, ele tinha outros reis, a gente vai ver, mas tudo indica que ele escreveu aqui nesse período aqui de 630 a 620. E outra informação importante é que Sofonias ele foi contemporâneo, né, dos profetas Jeremias e o profeta Abacuque, né? Abacuque. Então, provavelmente eles tiveram contato em algum momento, né? Se conheceram em algum momento, sabiam que eles existiam, né? Então, e eu coloco aqui que eles eram profetas pré-exílio. Quando eu falo que eles são profetas pré-exílio, é porque eles estão profetizando ali momentos antes
da invasão babilônia, onde toda a nação de Judá vai ser levada cativeiro para o exílio na Babilônia, onde ali eles vão passar 70 anos cativos, certo? Então, Sofonias está exatamente nesse momento aí, nesse local, profetizando com esse rei Josias, um rei muito importante e provavelmente contemporâneo de Jeremias e Abacuque. Por exemplo, quando o rei Josias morreu, quem fez o culto fúnebre do rei Josias foi Jeremias, o profeta Jeremias. A gente vai ver isso lá em Crônicas, lá em Reis, vai falar sobre esse fato histórico, ok? Ainda sobre introdução, a gente vai ver então um contexto histórico do qual o profeta Sofonias escreve essa profecia aqui, né? Então a gente vai ver aqui, trago informações para vocês que depois de dois reis, dos reis que fizeram o que era mal diante de Deus, né? Ou seja, antes de Josias, houveram dois reis que fizeram coisas horríveis diante de Deus. Eram reis de Judá, mas que se afastaram de Deus. Então, depois desses dois reis, que a gente vai ver quem são esses dois reis, o rei Josias assume o trono com 8 anos de idade. Para você ter ideia, né, o pai de Josias, que foi o rei Amon, ele foi assassinado, né? Foi feito um complô ali contra ele, ele foi assassinado. E Josias, com 8 anos, precisou assumir. Obviamente, ele não assumiu, né, governando, ele ficou sob a tutela de um sacerdote até que ele ficasse mais maduro, né? Mas ele assumiu com 8 anos de idade, né, durante o reinado, Josias, ele vai realizar 2 reformas morais e espirituais. Isso aqui é muito importante a gente entender, né? Quem antecedeu Josias foi o rei Amon, né? E aí teve o rei Amon, mas antes do rei Amon teve o rei Manassés e o rei Amon, né? Manassés, ele é conhecido como um dos reis mais cruéis da nação de Judá. Foi um rei que não só abandonou a Deus, mas trouxe outros deuses para adoração no templo, por exemplo. Ele desviou o povo, né, não só no sentido espiritual, mas também no sentido moral, no sentido da justiça, né? Manassés, ele instituiu postes de adoração ao deus Baal, e ele foi um adepto à adoração ao deus Moloque, né? Por exemplo, o rei Manassés foi um dos reis de Judá, que é a nação de Deus, né? O povo escolhido de Deus. Foi um dos reis que ofereceu o sacrifício do seu próprio filho ao deus Moloque, né? Então, ele fez coisas terríveis. Quando Manassés morre, então o filho dele, Amon, assume, e o filho dele dá continuidade à perversidade e os demandos morais e espirituais ali naquele reinado, né? Então, quando Josias então assume o reinado, Josias ele sabia muito pouco sobre Deus, sabia muito pouco sobre os mandamentos, até que ele encontra os livros da lei, provavelmente os livros, o Pentateuco. E quando ele encontra o Pentateuco, ele tem uma transformação ali, ele é impactado por Deus, e ele passa então a destruir todos os postes, ídolos de Baal, né, os templos de Moloque, né, e ele passa a fazer uma reforma espiritual, trazendo princípios para o povo, né? Só para você ter ideia, há muitos anos, o povo não celebrava a Páscoa, né? E Josias, ele quando lê novamente os livros, né, o Pentateuco, ele volta a colocar a nação para celebrar a Páscoa, né, do Senhor. Então ele fez 2 reformas extremamente importantes para a nação de Judá. Obviamente não foi fácil fazer, porque muita gente estava já, né, desviada mesmo, né, e não teve adesão de todos, mas muitos voltaram para o Senhor. E é muito provável que Sofonias, né, ter auxiliado ele nesse processo, né? Sofonias, ele presenciou todo o pecado promovido por Amon, né, ali, antes de Josias, e com
a reforma de Josias, Sofonias, sendo profeta e sendo primo dele, ele auxilia Josias nesse processo aí de reforma espiritual ali na nação de Judá. Lembrando vocês que a nação de Israel já estava, já tinha levado cativeiro pela Síria, já tinha sido destruído, já estava espalhado aí em vários lugares aí, né, como um castigo de Deus. E Deus já tinha falado para Judá o seguinte: olhe para os seus irmãos, veja o que aconteceu com eles e voltem-se para mim, para que isso não aconteça também com você. Tá bom? Então aqui só está só a nação de Judá, o reino de Judá aí ainda estabelecido. Então, no cenário político, a gente vai ver então o seguinte, que a Síria estava em declínio, certo? Nínive aqui ainda não tinha sido destruída, mas estava em declínio a Síria. Né? O Egito ainda exercia um certo domínio contra Judá, tá bom? Estava ali ainda dominando, cobrando impostos de Judá, né? Ainda era uma inimiga de Judá. Porém, a gente vai ver que no cenário político, a Babilônia estava se tornando a grande potência, né, da região, vindo a destruir a cidade de Nínive, o Império Assírio, em 612, já falei sobre isso em aulas anteriores. Então a Babilônia ela destrói a Síria, Nínive, em 612, e a Babilônia logo depois vai invadir a nação de Judá em 586 a.C., né? Logo depois ali de Sofonias, algo que foi profetizado por Sofonias, por Abacuque e tantos outros profetas. Só um detalhe aqui que eu não coloco, é que existe um episódio onde o faraó do Egito, ele vai guerrear contra a Síria. E o faraó, ele precisava passar por Judá, né? E Deus fala para o faraó, mandou um recado para Josias. E o recado que o faraó manda para Josias foi o seguinte: olha, o seu Deus mandou guerrear contra a Síria. E ele mandou te dizer que você não se meta comigo, que você não tem nada a ver com isso. Josias, ele não acreditou nisso e ele armou o exército para lutar contra o Egito. Ele não quis deixar o Egito passar para guerrear contra a Síria, sendo a Síria, inclusive, inimigo de Judá. Né? Ele podia muito bem, ó, que se matem lá os dois, né? Os dois são miseráveis, não querem nem saber. Mas ele não deixou, e ele não acreditou que Deus falou por meio do profeta do faraó. E o que aconteceu? O Egito, então, entra em combate com a nação de Judá. Né? Josias, ele vai para a guerra como rei e ele vai disfarçado de soldado comum e ele é ferido mortalmente por flechas, né? E ele acaba falecendo depois aí dessa guerra, porque ele não acreditou que Deus estava mandando o Egito para guerrear contra a Síria. Ele não acreditou que Deus falou com o faraó. Então, só uma observação aqui, um detalhe interessante. E outra informação é que devido aos desvios morais e espirituais dos reis antecessores, o que foi muito provavelmente presenciado por Sofonias, né, porque Sofonias ele traz uma palavra de condenação para a nação de Judá, mas ele estava vivenciando no reino de Josias e estava havendo uma reforma espiritual. Então, por que ele escreve esse livro? Então, se especula que ele escreve esse livro um pouco antes, né, de Josias, mediante o que ele estava vendo, né, o que foi feito com a nação de Judá, com desvios morais promovido por Manassés e Amon. Né? Então, Sofonias presenciou isso, né, e o rei Josias, então, ele assume o trono com a nação de Judá muito enfraquecida por conta disso. Porque a gente sabe que quando a nação abandonava Deus, a nação sofria, padecia, né? Padecia em relação à agricultura, em relação à prosperidade, em relação às guerras, né? Então a nação estava muito enfraquecida. Josias, quando assume, ele precisa reerguer e trabalhar vários aspectos aí, então, da nação de Judá. Ok? Então aqui, Sofonias, um profeta de linhagem real. De fato, ele era um profeta de linhagem real. Sofonias é um profeta entre os príncipes, ou um príncipe entre os profetas. Outra informação para a gente também para quem o livro foi escrito. Aí eu coloco aqui 3 destinatários, né? Então, Sofonias é um livro com 3 destinatários. Primeiro, o livro foi escrito para o reino de Judá.
Imagina em práticas mais atuais, imagina que o livro de Sofonias fosse escrito para a igreja hoje, né? Judá era o povo escolhido de Deus para poder abençoar as nações, e Judá estava completamente desviado de Deus. Então, Sofonias é um livro muito forte. Sofonias ele traz uma profecia comparada à profecia que Jonas levou para Nínive. É uma palavra de condenação, né? É uma palavra de condenação forte para essa nação, que era o povo de Deus, né? Era o povo que Deus tinha dito que o seu remanescente não iria perecer. É um povo que Deus disse que dele o reinado de Davi iria se perpetuar por toda a eternidade. Então, Sofonias ele escreve para esse povo para fazer o quê? Para diverti-lo quanto à ira do Senhor que viria sem piedade. Olha, a ira de Deus vem contra vocês sem piedade, que vocês têm praticado iniquidade e maldade diante de Deus. Outro destinatário para anunciar às nações vizinhas sobre o juízo do Senhor contra elas. E a gente vai ver no livro que o profeta ele escreve direcionando para Judá, mas também em alguns momentos ele se volta e direciona a profecia também para as nações vizinhas ali, que eram inimigas de Judá, que eram nações ímpias que estavam negando Deus o tempo todo. Então ele vai se referir aos filisteus, aos amonitas, aos assírios, à Etiópia, né, e etc, etc. Né? E por último, o terceiro destinatário, né, o profeta está apontando para o dia final. É um livro profético que traz profecias que vai acontecer naquele momento, traz profecias que vai acontecer pouco tempo depois, mas traz profecias que vai acontecer num futuro distante, né, na segunda vinda de Jesus. Então aponta para o dia final, onde Jesus voltará para buscar os seus fiéis remanescentes e julgar com fogo devorador as nações ímpias, né? Os livros proféticos, eles têm sempre essas conotações, né? O profeta fala a partir da realidade atual, mas ao mesmo tempo existe uma questão atemporal da sua profecia, levando essas profecias a serem aplicadas também em outros momentos, né? Em outras épocas, e muitas vezes apontando para o futuro, para o dia final, que é o dia do juízo de Deus, o grande dia do Senhor, né? Que o profeta vai falar muito aqui no seu livro. Tema do livro, pelo menos 2 temas eu posso abordar aqui e ver que é muito forte no livro. O primeiro é a ira do Senhor contra o seu povo e as nações. Isso aqui é muito forte, vocês vão ver isso na leitura. Né? É um tema muito predominante. Né? Deus irado com o seu povo, com as nações, ele vai trazer castigo. Né? E ao mesmo tempo, nós temos também o tema da restauração e redenção para o Israel remanescente. Né? Ao mesmo tempo que Deus ele traz ali profecia de condenação e de juízo, ao mesmo tempo a gente vai ver que Deus ele vai dizer o seguinte: olha, eu vou castigar vocês vão sofrer, mas eu vou restaurar vocês. Eu vou restaurar os remanescentes fiéis. Eu não vou destruir completamente, porque eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança com esse povo, eu tenho uma aliança com vocês e eu quero usar vocês. Então eu coloco aqui a ideia de que Sofonias é um livro de sabor agridoce. Ao mesmo tempo que é azedo, ácido, né, ele também é doce, porque ele traz uma certa esperança, né, para um grupo, por mais que seja pequeno, de encontrar em Deus um esconderijo seguro contra a sua própria ira. Né? Por isso que eu falei, né, o significado da palavra Sofonias é aquele que Deus esconde. Esconde de quê? Deus vai esconder os seus filhos, os seus remanescentes, a Israel remanescente da sua própria ira no dia final. Ele coloca na sua mão e ele protege os seus filhos. Né? Então, lembrando que essa ira do Senhor, né, contra as nações, essa ira do Senhor contra o próprio Judá, ela já veio, né, mediante a cruz de Cristo. Né? Então, a cruz de Cristo também é o juízo de Deus. A cruz de Cristo também é a aplicabilidade das profecias dos profetas menores, né?
que traz Deus derramando a sua ira e a sua justiça contra o seu próprio filho, para que não só Judá agora, mas todas as nações possam encontrar nele esse esconderijo secreto, todas as nações possam chegar até Deus e tê-lo como aquele que pode ocultá-lo, escondê-lo da destruição final. Amém? Outra informação, eu trago aqui o esboço do livro, eu trago aqui um esboço bem simples, né? Bem caricato aqui, né? Capítulo 1, a gente vai ver a revelação do dia do juízo do Senhor, do dia do Senhor. Essa expressão aqui é muito forte no livro, dia do Senhor. E às vezes a gente pensa, não, o dia do Senhor é coisa boa. Não, não vai ser coisa boa. Para muitos, né? Vai ser coisa boa para os fiéis, para os remanescentes do Senhor, mas para os ímpios não. Então a revelação do dia do Senhor, sua ira e juízo. Capítulo 2, a gente vai ver o dia do Senhor contra todos os povos ímpios, não só contra Judá, mas contra todos os povos ímpios, né? E aí a gente vai ver aí uma última chance de arrependimento. Deus ainda, mesmo assim, eu acho que a profecia de Jonas não colocou nenhum tipo de possibilidade de arrependimento, mas Deus de alguma forma falou os corações dos ninivitas, dizendo assim, olha, o meu juízo contra vocês é certo, mas vocês ainda têm uma possibilidade. Deus faz a mesma coisa aqui, né, com a nação, né, de Judá, dizendo, olha, a minha ira está vindo contra vocês, mas eu estou cheio de vocês, do pecado de vocês, mas eu ainda, né, até o último segundo, vou ainda dar uma chance para vocês se arrependerem e provarem de mim e me buscarem. Né? Então isso aí a gente vai ver no capítulo 12. E no capítulo 3, a gente vai ver o dia do Senhor, né, como o início de uma restauração e de redenção. A gente vai ver aí uma profecia aí que aponta muito para o final, para os últimos tempos, a segunda vinda de Cristo. Ok? Então vamos lá para um contato com o texto, fazer essa leitura aí corrida do texto e a gente vê algumas coisas interessantes. Sofonias, capítulo 1, né, tem 18 versículos, capítulo 1, do versículo do 1 ao 8, né, a gente vai ver a revelação do dia do Senhor, sua ira e o seu juízo. Né? Aí eu trago aqui uma informação dizendo que Judá, aqui como fosse Deus falando, tá bom? Judá, eu já estou cheio dos pecados de vocês. Prepare o lombo porque o chicote vem. Essa é a mensagem de Deus para a nação de Judá. Eu estou cheio de vocês, então prepara aí as costas que o chicote vem virado no lombo de vocês. E o bicho vai pegar. Essa é a mensagem que Deus está passando aqui para o povo de Judá, né, por meio do profeta Sofonias. Versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, mostrando aqui que o livro ele tem um grau de inspiração, né, incontestável. Né? Sofonias é um homem que Deus fala e que traz a mensagem para ele. Então, palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias, e trineto de Ezequias, né, o 13º rei de Judá. Durante o reinado de quem? Do rei Josias, filho de Amon, rei de Judá. Né? Aí Deus vai então descrever, né, o que vai acontecer, né, com a nação de Judá. Ele vai dizer assim, destruirei todas as coisas na face da terra. Palavra do Senhor. Destruirei tantos os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. É muito triste a gente ver, né, que por conta do pecado do homem, a natureza geme. Né? E por conta do nosso pecado, né, a ira de Deus, quando vem, ela não vai poupar nem mesmo os animais. Ao mesmo tempo que Deus ama a natureza, e a gente vê uma teologia ecológica nas Escrituras, a gente vai ver que a ira de Deus, quando vem, não vai poupar, até porque nós também somos criação de Deus, e esse juízo vem contra nós. Né? Então Deus está trazendo aqui uma descrição terrível, né, do seu juízo, do juízo dos ímpios, onde não só os homens vão sofrer, mas também a criação e os animais vão sofrer por conta desse pecado, dessa iniquidade, esse distanciamento do povo de Deus. Né? E aqui ele vai falar então sobre diretamente para a nação de Judá, tá bom? Ele vai dizer assim, ó: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal
os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes. Olha só, Deus aqui falando sobre a idolatria do povo de Judá, né? De pessoas ali que estavam adorando a Baal, né? E muitas vezes sobre o incentivo de sacerdotes. Então a nação estava vivendo idolatria, algo que Deus abomina, né? Aí vai dizer, aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor. Existe aqui um sincretismo em Judá, né? Pessoas que ao mesmo tempo adoram a astrologia, né? Pessoas que estão adorando as estrelas, que fazem culto ao sol, e ao mesmo tempo adoram o Senhor. Então imagina aí uma salada de fruta aí, né? Uma salada mista de idolatria, de adoração, de vários deuses, não só os astros, mas também pessoas que estavam adorando Moloque ali, né? E a gente sabe que Moloque é um deus lá da Síria, né? Adorado pelos ninivitas, e é um deus que exige sacrifício de crianças vivas para si. Então, a nação de Judá, o povo de Deus, estava adorando esse Deus também, né? Então, o sincretismo aqui, uma adoração, ele vai falar ainda, aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não buscam, nem o consultam, né? Tem gente que adora outros deuses, mas também adora a Deus. Tem gente que nem Deus conhece mais. Tem pessoas aqui que nem sabem quem é Deus, adora totalmente outros deuses sem ter nenhum tipo de menção ao nome do Senhor ou coisa parecida, né? Aí ele vai dizer, cale-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou seus convidados. Gente, esse texto aqui para mim é muito forte. É muito forte. Eu trago até aqui a expressão, né? Aqui, como Deus falando aqui, Judá, eu vou entregar você de bandeja para ti o Nabuco devorar, né? Esse texto aqui, o versículo 7, Deus está dizendo o seguinte, olha, eu estou na cozinha, estou preparando uma refeição, um banquete. E eu vou oferecer esse banquete ao Império Babilônico. E sabe quem que eu estou preparando para dar de bandeja? São vocês. Vocês é o sacrifício do qual eu vou entregar de bandeja para ser devorado pela nação da Babilônia. E ele continua, no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos dos reis e todos os que estão vestidos de roupas estrangeiras. Olha, todo mundo estava vivendo na prática da idolatria, da imoralidade, do pecado. Eram não só os reis, mas também os príncipes, né? Todo mundo estava desagradando a Deus, estava, né, traindo a ira de Deus. E Deus vai descrever mais uma vez, né, os detalhes sobre esse dia fatídico, esse dia do Senhor, o dia da ira do Senhor. Ele vai dizer, naquele dia castigarei todos os que evitam pisar a soleira dos ídolos e que enchem o templo dos seus deuses com violência e engano, né? Essa referência aqui, evitam pisar a soleira dos ídolos, é uma superstição que o povo adquiriu diante de uma situação que aconteceu, né? Quando teve uma nação que pegou a arca, né? E colocou essa arca da aliança numa sala junto com o Deus, né? Com Deus dessa nação. E na noite, né? Passou a noite, o pessoal foi lá e viu que o Deus dessa nação caiu, estava prostrado dentro da arca. Aí não entenderam nada, pegaram ele, colocaram de volta e deixaram lá. E passou a noite, e no outro dia, novamente o povo chegou e viu que o próprio Deus, o mesmo Deus que tinha caído, estava novamente caído no chão, prostrado, e a sua mão estava sobre a soleira, né, ali do templo, daquele templo idólatra. Então o que acontece? Por conta disso, né, houve uma superstição onde as pessoas não poderiam pisar, né, na soleira. Quando entrasse dentro do templo, então eles pulavam a soleira, não pisavam, com medo de quem? Do Deus, com medo desse ídolo que poderia castigá-lo por alguma coisa. E a nação de Judá estava praticando isso, essas superstições, sabe? Não passar debaixo da escada, né? Ou então ouvir alguém te chamar e você vai-te só, vai-te só, vai-te só, né? Ou então a sandália ficou emborcada e você fica agoniada porque a tua mãe vai morrer. Exatamente essas coisas que a gente pratica também
hoje, né, como prova de que talvez a gente não confie tanto em Deus assim, né? Então, os estrangeiros, todo mundo vai ser castigado. Versículo 9. Naquele dia castigarei todos os que evitam pisar. Já li já isso aqui, já, né? Já li, ok. Versículo 10. Naquele dia, né, referente ao dia do Senhor, declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamentos no novo distrito e estrondos nas colinas. Muita gente sofrendo, muita gente gritando, muita gente chorando. Lamentem-se vocês que moram na cidade baixa, né? Normalmente, quem mora na cidade baixa é o comércio, né? Você vai para algumas regiões, então na parte mais alta são as casas, e na parte plana, aqui embaixo, normalmente está ali concentrado o comércio, né? A parte mais rica da cidade. Ele vai dizer o seguinte, ó, lamentem vocês que moram na cidade baixa, todos os seus comerciantes serão completamente destruídos, todos os que negociam com prata serão arruinados. Nessa época vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes que são como vinho envelhecido, deixado com os seus resíduos, que pensam, o Senhor nada fará, nem bem nem mal. Né? Essa era a mentalidade das pessoas. As pessoas estavam tão distantes de Deus que de repente elas ouviam alguém falar assim, mas será que Deus não está desagradando disso? Ah, que nada, Deus não vai fazer nada, Deus não está nem aí, Deus não vai fazer nem bem, nem mal, Deus está aquém de tudo isso, Deus formou as coisas e deixou a seu próprio bel prazer, né? Quem vai se preocupar com Deus? Era essa a mentalidade que o povo de Deus tinha em relação a ele. Né? E Deus continua falando por meio do profeta Sofonias. A riqueza deles será saqueada, suas casas serão demolidas, embora construam novas casas, nelas não morarão, plantarão vinhas, mas o vinho não beberão. É essa a realidade que vai acontecer com Judá no dia da sua destruição, quando a Babilônia virá em 3 ondas para destruí-la completamente. Continuando, versículo 14, né, a gente vai ver aqui a descrição aterrorizante, né, do grande dia do Senhor. Ele vai dizer, o grande dia do Senhor está próximo e logo vem, não vai demorar. Ouçam, povo de Judá, o dia do Senhor será amargo, não é doce, é amargo. Até os guerreiros que lutam e nunca gemem, nunca sente dor, e até os guerreiros nesses dias vão gritar como uma mocinha, como uma criança que cai no chão e machuca seu joelho. Os guerreiros mais fortes, vocês vão gritar de desespero. Aquele dia será um dia de ira. Olha a descrição, como é forte isso aqui, gente. Como isso aqui deve levar a gente a repensar muitas coisas, muitas práticas. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Aí eu trago aqui uma imagem aqui, mais ou menos para mostrar um pouco sobre o que é que vai acontecer, né? Dia de toques de trombeta, né? Os anjos vão tocar trombeta, assim como os soldados trocavam a trombeta antes da guerra, para a guerra começar, né? Naquele dia as trombetas vão ser tocadas, né? E gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens. Andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Perceba que o profeta Sofonias, ao mesmo tempo que ele fala para a destruição iminente da nação de Judá, ele também existem lapso também de informações sobre a destruição de toda a terra, de todas as nações, né? Apontando então para o dia final, o dia do Senhor. Então perceba aqui que a descrição aqui não é só para a nação de Israel, de Judá, que seria destruído por Babilônia, mas também ele remete isso para um futuro distante, um futuro
né, do grande dia do Senhor, onde Deus virá com seus anjos, né, com seu exército para julgar as nações e destruir as nações ímpias. E é isso, exatamente isso aqui que vai acontecer. Uma descrição aterrorizante do grande dia do Senhor. É isso aqui o capítulo 1 fala para a gente. Capítulo 2, então, a gente vai ver aqui, né, o dia do Senhor contra todos os povos ímpios. Mas a gente vai ver no capítulo 2 que mesmo irado, Deus ainda é gracioso e concede novas chances para a nação de Judá e para as nações também, as outras nações também. Ele vai dizer aí, então, reúnam-se e ajuntem-se, nação sem pudor. Aqui está se referindo diretamente a Judá, tá bom? Nação sem pudor, nação sem vergonha, nação que não tem nenhum tipo de pudor daquilo que praticam, antes que chegue o tempo determinado. E aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Aí Deus vem então com uma palavra de graça, uma palavra de amor, de esperança, de possibilidades, de novas chances. Deus vai dizer assim: busquem o Senhor, todos vocês. Os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham um abrigo no dia da ira do Senhor. Lembra que foi exatamente isso que o rei de Nínive falou? Vamos buscar a Deus, vamos decretar um juízo. Quem sabe Deus, Ele não poupe a gente, não tem misericórdia da gente. E Deus está dizendo isso para a nação de Judá. Olha, eu quero ocultar vocês, eu quero esconder vocês da minha própria ira, mas para isso eu preciso que vocês sejam humildes, que vocês sejam ensináveis, que vocês busquem a minha justiça, busquem estar junto comigo. Talvez vocês tenham um abrigo no dia da ira do Senhor, o significado da palavra sofonias, aquele que Deus oculta, aquele que Deus guarda. E ele vai continuar então trazendo uma palavra, né, de profecia, de condenação contra as nações agora. As nações vizinhas ali que sempre praticaram a maldade, que sempre afligiram o povo de Deus. Então ele vai falar aqui, então, por exemplo, Gaza, aqui é Filistia, tá bom? São os filisteus. Gaza será abandonada e Ascalon ficará arruinada. Ao meio-dia, Asdod será banida e Ecrom será desarraigada. Ai de vocês que vivem junto ao mar, nação dos Queretitas, a palavra do Senhor está contra você. Ó Canaã, terra dos filisteus, eu o destruirei e não sobrará ninguém. Né? A faixa de Gaza, né, onde os filisteus habitavam, era exatamente ali na margem, né, do mar Mediterrâneo. Ali. Essa terra junto ao mar, onde habitam os Queretitas, será morada de pastores e curral de ovelhas. Pertencerá ao remanescente da tribo de Judá. Ali encontrarão pastagem e ao entardecer eles se deitarão nas casas de Ascalon. O Senhor, o seu Deus, cuidará deles e lhes restaurará a sorte. A terra que pertencia ao filisteu, a terra de Gaza, seria entregue aos remanescentes de Judá, aqueles, né, que continuarão firmes e fiéis ao Senhor e que voltarão do exílio da Babilônia. Deus então vai falar aqui para outra nação chamada Moabe, os moabitas, né? Ouvi os insultos de Moabe e as zombarias dos amonitas, que insultaram o meu povo e fizeram ameaças contra o seu território. Por isso, juro pela minha vida, declara o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Moabe se tornará como Sodoma e os amonitas como Gomorra, um lugar tomado por ervas daninhas e poços de sal, uma desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará, os sobreviventes da minha nação herdarão a terra deles. Olha aí uma referência, né, da destruição de Amon, de Moabe e Amon, como se fosse a destruição de Sodoma e Gomorra, algo semelhante. Versículo 10, é isso que eles receberão como recompensa pelo seu orgulho,
por insultarem e ridicularizarem o povo do exército de Deus. O Senhor será terrível contra eles quando destruir todos os deuses da terra. As nações de todo o mundo o adorarão, cada um em sua própria terra. Vocês também, ó etíopes, serão mortos pela minha espada. Agora aqui uma referência aos etíopes, muito provavelmente ao Egito, né? A Etiópia é uma região que fica no Egito. Deus agora pronuncia, né, palavras de juízo contra os etíopes, né? Aqui eu trago aqui uma referência dizendo que nenhuma nação ímpia ficará impune no dia do Senhor. Então, em relação à Etiópia, ele vai dizer: ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. Aqui uma referência à destruição de Nínive, né? Lembrando então a vocês então que Nínive ela não tinha sido destruída ainda, tá bom? Então aqui Deus está falando sobre a destruição de Nínive, um império, uma cidade que será destruída pelo Império Babilônico, que vai ser usado por Deus para trazer castigo contra ela. Versículo 14: no meio dela se deitarão rebanhos de todo tipo de animais selvagens, até a coruja do deserto e o mocho se empoleirarão no topo de suas colunas. Seus gritos ecoarão pelas janelas. Haverá entulhos nas entradas e as vigas de cedro ficarão expostas. E eu trago aqui uma mensagem, né? No final de tudo, só restarão ruínas das grandes nações rebeldes. Então aqui, ó, é exatamente isso que vai acontecer. É isso que aconteceu com a Síria, é isso que aconteceu com os filisteus, é isso que aconteceu com o Egito, é isso que aconteceu com a Babilônia, é isso que aconteceu com Judá também, e é isso que vai acontecer com as nações ímpias, rebeldes, que não buscam a Deus no último dia, né, no dia do juízo de Deus, no dia do grande dia do Senhor, né? Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e dizia para si mesma, né, eu e mais ninguém, né? Eu e mais ninguém. Era essa o pensamento, né, de Nínive, né? Achando que ninguém mais iria destruí-la porque eles eram potentes demais, né? Que ruínas sobraram. Uma toca de animais selvagens. Todos os que passam por ela zombam agora, né? E sacodem os punhos, né? Nínive foi derrotada. Nínive está em ruína. É isso que vai acontecer, e é isso que de fato aconteceu com a cidade de Nínive. Okay? Vamos para o capítulo 3? Capítulo 3, então, a gente vai ver aí, né, o dia do Senhor como início de restauração e redenção, né? Judá, uma cidade que preferiu se distanciar de Deus, né? Ele vai dizer: ai da cidade rebelde, aqui se referindo à nação de Judá, tá bom? Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve ninguém e não aceita a correção, não é ensinável, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. Olha como Deus ele tem ciúme, né, do seu povo. Ele gostaria que o seu povo estivesse com ele, se relacionando com ele, mas isso não acontecia. A nação de Judá era como se fosse uma prostituta, né? Deus ele usa o profeta Oséias para se casar com uma mulher prostituta, para que eles fossem adulterados o tempo todo, né? Para mostrar que exatamente isso, que Judá era como se fosse uma mulher prostituta que vive traindo o seu marido, a qual ele a ama profundamente, né? Versículo 3: no meio dela, os seus líderes são leões que rugem, seus juízes são lobos vespertinos, que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Olha que coisa triste, gente. A gente vê aqui Deus descrevendo que aqueles que deveriam trazer a palavra de Deus para o povo eram exatamente pessoas que estavam completamente mergulhadas no pecado. Deus vai falar sobre os reis. Os reis que praticavam imoralidade. Ele vai falar sobre os juízes que provavelmente faziam corrupção, coisa parecida. Ele vai falar sobre os profetas, né? Naquela época existia a escola de profetas, né, lá, e os profetas eram responsáveis, eram traiçoeiros,
E os sacerdotes, aqueles que representavam a Deus, né, estavam profanando o santuário e trazendo e fazendo violência à lei. Gente, eu quando vejo isso aqui, eu fico pensando nos nossos dias atuais, quanto tem sido semelhante em muitos aspectos. A gente vê líderes, a gente vê juízes, a gente vê pastores, né, que têm desviado pessoas da vontade e do querer de Deus para as suas vidas. É muito lamentável isso. Versículo 5, no meio dela está o Senhor. Mesmo diante disso, no meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete justiça. Deus está lá naquela devastidão de pecado, querendo se relacionar com o seu povo, querendo que o seu povo se volte para a sua justiça. Ele vai dizer que a cada manhã ele ministra a sua justiça e a cada novo dia ele não falha, mas o injusto não se envergonha da sua justiça. Todos os dias Deus está lá falando aos corações, enviando o Espírito Santo para trazer arrependimento, mas nada disso adianta. Nada disso adianta. Os ímpios continuam e não se envergonham de nada terrível que estavam fazendo. E Deus vai dizer então, eliminei nações, suas fortificações estão devastadas. Deixei deserta as suas ruas, suas cidades estão destruídas. Ninguém foi deixado, ninguém. Exatamente foi esse aqui o sentimento que Jeremias teve quando viu a nação de Judá totalmente destruída, depois de tanto ele avisar, e aí ele vai escrever Lamentações de Jeremias. Deus vai dizer por meio do profeta Sofonias, eu disse à cidade, com certeza você me temerá e aceitará correção, pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os seus castigos, se você tivesse feito diferente. Mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. Deus avisou várias vezes, é possível evitar tudo isso, se vocês me temerem e se vocês aceitarem a minha correção. Mas vocês estavam sedentos por pecado, por maldade, por corrupção. Essa é uma realidade triste que a gente vê na nação de Judá e que não é muito diferente. Eles se distanciaram de Deus, se distanciaram da cruz, como muitos de nós, muitas igrejas hoje têm se distanciado da cruz e caminhado para a mais profunda devastidão do inferno e do pecado e da maldade. Versículo 8, por isso, esperem por mim, declara o Senhor. E aqui é uma palavra aqui de esperança, né, para aqueles que são fiéis a Deus. Esperem por mim, no dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi juntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Então, aí Deus diz, purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Olha aqui, o interesse de Deus não é só a nação de Judá, mas todos os povos se venham para ele e o adorem de forma comum no dia final. Aquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei destas cidades que se envergonham em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, porque Deus vai purificar o seu povo. Né? Nenhum pecado, nenhuma maldade estabelecerá no povo de Deus quando ele vier com seu fogo santificador, irá purificar completamente. E ele vai dizer, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes que se refugiarão no nome do Senhor, aqueles que se escondem na mão de Deus. O remanescente de Israel não cometerá injustiça jamais. Eles não mentirão, nem se achará engano em sua boca, porque eles são meus fiéis, eles são meus remanescentes, eles são aqueles que não se dobraram a Baal, que não adoraram a Moloque, eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Essa é a palavra de esperança que Deus traz para Judá e para Nova Jerusalém, que é a sua igreja
e todas as nações que vão se voltar contra ele, que assim queiram. Deus vai guardar essas pessoas. Deus vai ocultar essas pessoas da sua própria ira. Né? Os remanescentes serão guardados da sua própria ira, da ira de Deus. Versículo 14. Cantem, ó cidade de Sião. Exulte, ó Israel. Alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia dirão a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. Gente, a Jerusalém daqui é a igreja, é o povo de Deus. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará com você, com seu amor, o seu amor a renovará. Ele se regozijará com você com brados de alegria. Eu juntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais pese como vergonha para vocês. Nessa época, né, o futuro mais próximo possível da volta de Jesus, do grande dia do Senhor, né, um dia de amargor, mas também um dia de doçura. Agirei contra todos os que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados e juntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo, eu jurarei vocês. Eu juntarei vocês. Naquele tempo, os trarei para casa. A minha casa, a nova Jerusalém, Sião, o céu. Eu darei a vocês honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. E aqui eu trago exatamente a referência de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, versículo 12, que é o cumprimento exatamente dessa profecia aqui, dita por Deus, por meio do profeta Sofonias, quando o apóstolo João diz o seguinte: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia, nada que nos impede de estar junto de Deus. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ali vi grandes nações, nações de todos os lugares do mundo se ajuntando para adorar o Deus maravilhoso, um Deus que restaura, um Deus que renova, um Deus que preserva e oculta os seus remanescentes, os seus fiéis da sua própria ira. Nesse dia nós vamos regozijar com o Senhor, e o meu desejo é que você faça parte desse grupo, experimente esse momento especial. Amém, queridos? Vamos para um momento de reflexão e de análise do livro. Então eu trago aqui algumas perguntas, algumas reflexões. Primeiro aí, Sofonias e Josias não deixaram se levar sobre a herança pecaminosa dos seus familiares, né? Isso é uma lição para nós, né? Então, Josias, né? O pai de Josias e o neto de Josias eram perversos demais. Mas Josias, ele não foi determinista, né? Ele não usou o determinismo da sua herança para fazer aquilo que o seu pai, o seu avô fazia. Não, ele mudou a sua história, ele mudou a sua linhagem, ele mudou a sua perspectiva, e ele buscou a Deus, e ele fez o que era agradável diante de Deus. Ele promoveu, né, uma reforma espiritual, e eu acredito que todos nós, independente dos nossos familiares, do que nossos pais fizeram, nós podemos, né, buscar a Deus e fazer uma reforma espiritual na nossa família, na nossa sociedade, e agradar a Deus, independente do que passou, né? Então, acho que é uma lição para nós, né, essa realidade do contexto aí de Sofonias e de Josias. Outra coisa, Sofonias foi um colaborador na reforma espiritual promovida por Josias. Você tem sido uma pessoa que ajuda outros a buscarem a Deus? Será que você tem sido um Sofonias na vida de outra pessoa? Alguém que busca o Senhor e que ajuda as pessoas a vivenciarem uma reforma espiritual, uma volta para Deus, uma busca para Deus, uma pessoa que profetiza e denuncia o pecado, não para condenar, por condenar, mas para que a pessoa possa se conscientizar que diante de uma possível condenação e de uma possível consequência existe a mão de Deus estendida para todos aqueles que se arrependem e queiram buscá-lo e assim ter a salvação. Será que você tem sido um colaborador também
na reforma espiritual na vida de algumas pessoas. Essa é uma lição que eu aprendi também aqui do livro de Sofonias. Outra pergunta: se você fosse levado como Sofonias hoje, se você fosse levantado como Sofonias hoje, quais pecados da sociedade você iria denunciar? Quais pecados? Eu acho que o livro mostra muitos pecados cometidos por Judá. E quando eu olho para a nossa sociedade, e até mesmo para a igreja, eu percebo que existem muitos pecados semelhantes, e até mesmo piores, que nós temos vivenciado, né, hoje, como sociedade e como igreja. Né? Então, quais seriam? Você podia fazer uma lista aí de quais pecados? Outra pergunta: o livro de Sofonias é uma denúncia contra o povo de Deus. Sabendo que hoje o povo de Deus é a igreja, você denunciaria quais pecados da igreja? Quais pecados você denunciaria da Igreja Batista Oásis? Qual pecado? Quais pecados? Porque nós não somos perfeitos. Quais pecados você denunciaria das igrejas aqui de Recife? Das igrejas do Brasil, das igrejas do mundo? Né? Quais são os pecados? O que é que nós temos distanciado de Deus? Mas mais do que isso, sabendo que você também é a igreja de Jesus, quais pecados na sua vida que você poderia denunciar para você mesmo diante de Deus como um Sofonias? Quais pecados? Uma pergunta aí para a gente refletir e pensar sobre isso aí. E por último, qual é o grau de importância você tem dado para o dia do Senhor? Você está preparado para esse dia? Eu acho que como igreja a gente está muito anestesiada de vivenciar apenas o dia de hoje. É claro que a gente tem que viver com intensidade o dia de hoje, mas nós não podemos esquecer que tudo isso terá um fim. Né? Nós não podemos esquecer que o dia do Senhor virá, que Jesus voltará e Jesus vai resgatar os seus remanescentes, né? O Judá remanescente, a igreja remanescente. A minha pergunta é: nós temos dado importância para esse dia do Senhor? Porque pensar no dia do Senhor me leva a buscar o Senhor, me leva a ser mais humilde, ser mais ensinável e andar mais no caminho do Senhor. Então a minha pergunta é: você tem pensado nisso? Você tem usado isso como um motivo para você ser melhor cristão, ser um melhor homem de Deus, mulher de Deus? Né? Você está preparado para esse momento, para o dia do Senhor? Então aqui são essas perguntas, essas análises que eu faço para a gente refletir. E, gente, eu queria pedir muito para vocês: não deixe de ler esses livros, tá bom? Durante a semana, gente, pega o livro de Sofonias. São 3 capítulos só. É por isso que é dos menores, porque são livros que tem no máximo 4 capítulos. Dá para a gente ler durante a semana esses livros, para a gente poder aprofundar, fixar melhor as informações sobre o livro, isso ficar no nosso coração. Né? E eu desejo muito que você faça isso. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. Eu queria orar por você e terminar esse momento aqui, tá bom? Senhor, muito obrigado por esse livro de Sofonias, mais uma vez, tão especial, tão tremendo, Deus. São palavras duras, Pai. São palavras fortes, Deus, de acusação do pecado, de denúncia, de idolatria, de desvio do Senhor, Deus. Mas também são palavras de esperança, são palavras doces, Deus, de promessas que o Senhor nos dá para aqueles que são fiéis ao Senhor, que não ficarão abandonados. Nós não vamos experimentar o castigo do Senhor. O Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos ocultar, Deus, na sombra do teu poder, Deus, contra tudo isso que virá contra as nações. Deus, que esse livro aqui possa falar nos nossos corações, que acima de tudo a gente possa reavaliar nossas vidas, de como a gente tem andado com o Senhor, quais os pecados que nós temos praticados, Deus, e a gente poder se colocar, Deus, aqui como um remanescente de fato, Senhor, um remanescente fiel, Deus, que busca o Senhor e vive na Tua palavra. Abençoa nossos irmãos, abençoa essa igreja, abençoa a igreja do Brasil e do mundo todo, Deus, que essa igreja possa realmente estar com suas vestes puras, purificadas, para o grande dia do Senhor, onde nós vamos nos encontrar com o nosso noivo querido Jesus Cristo. Obrigado por esse tempo e aplica a Tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Mais uma vez, um forte abraço. Deus te abençoe. Compartilha, né, essas aulas, né, com seus grupos, com seus amigos. E esteja junto com a gente aqui, tá bom? Semana que vem, temos outro profeta e vamos caminhar junto aí nessa série maravilhosa aí, tremenda, dos menores dos menores. Beijo no coração. Fica na paz e Deus te abençoe, querido.